Boa noite, pessoal. A gente vai começar nosso primeiro webinar do Previne Brasil para discutir os desafios desse novo modelo de financiamento. Eu sou a Isabel, sou cofundadora e diretora da Impulso. Estou muito feliz de estar aqui tendo essa primeira conversa com vocês. A Impulso é parceira do Instituto Votorantim, então a gente está fazendo um projeto em parceria e organizou essa conversa hoje também, conjuntamente com o Instituto. Ia ser muito legal se vocês pudessem compartilhar no chat de onde vocês estão falando, de qual cidade, para a gente saber também, todo mundo que está presente aqui. Então, tento mudar no nome de vocês, quanto mandar no chat para a gente ter esse histórico. Queria pedir também para todo mundo deixar o microfone desligado enquanto a gente estiver falando, para não ter interrupções. Esse evento está sendo gravado e, bom, acho que de avisos são esses. A gente tem hoje duas convidadas que vão falar, a Maria Beatriz e a Jéssica. E a dinâmica que a gente pensou para essa noite é, primeiro, elas fazerem uma apresentação, cada uma delas, e depois a gente abrir para perguntas. Mas ao longo da apresentação, vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas pelo chat. A gente vai consolidando essas perguntas e depois fazer esse espaço de discussão com base nas perguntas. Então, eu vou apresentar aqui as nossas duas convidadas. A Maria Beatriz Rui é enfermeira, especialista em saúde pública, especialista em epidemiologia, especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente, e também é mestre em avaliação em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz. Atualmente, ela é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e atua como chefe do Núcleo de Captação e Análise de Informações do SUS para atenção primária da região de saúde leste do Distrito Federal. Boa noite, Maria Beatriz, e obrigada por estar aqui com a gente. A Jéssica Remédios é bacharel em Educação Física, especialista em Saúde da Família e Gestão de Saúde Pública, e ela é mestre também em Epidemiologia em Saúde Pública. Hoje ela trabalha no Instituto de Estudos em Políticas de Saúde, o IEPS. A gente vai começar primeiro com a apresentação da Jéssica, que vai fazer uma introdução do tema. Então, Jéssica, você vai ter 15 minutos para a apresentação e eu vou te avisando aqui do tempo no chat, tá bom? Então, passar a bola, pode começar. Boa noite, cumprimentando a todos da sala, cumprimentando Beatriz, Isabel, obrigada pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a apresentar. Bom, então, para a gente começar um pouquinho dessa conversa, vocês me ouvem bem, né? Acho que está tudo certo. Então, bom, a gente vai falar hoje um pouquinho do Previne Brasil, esse novo modelo, né, para o financiamento na APS. Acho que apareceu alguma coisa aqui. Desculpa, gente, só um minutinho. Está com o modelo de apresentação que a gente... Alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo apagar, peraí. Eu que desenhei isso, gente. Mamãe, esse é daqui do Zoom. Vocês sabem me dizer como é que apaga? Do próprio Zoom. Peraí. Aqui, achei. Pronto. Pronto. Bom, então vamos lá. Falando especificamente do Previne Brasil, o que é, né? É um modelo de financiamento para custeio da atenção primária que altera algumas formas de repasse e transferências para os municípios. Então, lá na portaria, o que está dizendo, né? É uma proposta com um princípio de estruturação e um modelo financiado focado em aumentar o acesso das pessoas ao serviço da atenção primária e o vínculo entre a população, equipe, com base em mecanismos que vão induzir a responsabilização dos gestores, dos profissionais pelas pessoas que assistem, e o Previne Brasil, ele visa equilibrar
os valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de saúde. Então, quais são as componentes desse financiamento, né? A gente tem a captação moderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Mas antes da gente falar diretamente sobre o Previne, eu queria trazer um pouquinho de alguns conceitos fundamentais que seria importante a gente revisitar nesse momento. Quando a gente fala do SUS, quais são os princípios do SUS, né? A gente está falando de universalidade, de equidade, de integralidade. O que é a atenção primária, né? Ela é essa porta de entrada para o sistema de saúde, né? Ela é quem vai receber esse usuário quando ele chega, né, num serviço de saúde. Geralmente quem vai abrir essa porta é a atenção primária. E quando a gente fala, né, de acesso, do que a gente está falando? A gente está falando de uma dimensão essencial, que é que vai avaliar a qualidade do serviço de saúde, e é uma dimensão que vai identificar se tem barreiras de acesso, para quando esse usuário precisa acessar o serviço e se ele consegue acessar esse serviço quando ele tem essa necessidade. Voltando para o Previne, quando a gente está falando do pagamento por captação ponderada, o que ele vai dizer? Ele é um modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas, sob a responsabilidade das equipes de saúde da família e atenção primária. Ele vai considerar fatores de ajuste como vulnerabilidade econômica, o perfil de idade, classificação rural ou urbana do município. E, para além disso, ele é um subsídio que vai dar para ajudar no planejamento das equipes, na oferta dos serviços e também no acompanhamento desses indivíduos, das famílias e das comunidades. Então, quando a gente fala dessas pessoas, né, elas vão ter pesos diferentes a partir do perfil. Então, envolvendo se recebem algum benefício, e tem uma série de critérios que vão variar desses pesos de 1 a 2. Então, com relação à transferência do incentivo financeiro, para o custeio referente à captação ponderada, ele vai estar condicionado a credenciamento das equipes de saúde da família pelo Ministério da Saúde, ao cadastro das equipes de saúde da família no CNES pela gestão do município ou do Distrito Federal e pela ausência de irregularidades, que seriam qualquer inconsistência no CNES ou não envio de informação de produção por meio do CISAB. Seguindo, a gente tem também o pagamento por desempenho. O que seria isso, né? É esse valor a ser transferido mensalmente, que vai ser definido a partir dos resultados dos indicadores alcançados por essas equipes. Então, que indicadores são esses, né? A gente tem aí 7 indicadores que vão falar de saúde da criança, saúde da mulher, vão falar de vacina e também das condições crônicas, né? Então, quais seriam as vantagens que traz a portaria sobre esses indicadores? É o aumento do número de registros, né? E da qualidade das informações que vão ser produzidas pelas equipes. Para além disso, o monitoramento desses indicadores vai permitir uma avaliação de acesso, da qualidade e da resolutividade dos serviços prestados pelas equipes de saúde da família. O outro ponto que a gente tem são os incentivos para as ações estratégicas, né? Então, seria a implementação de programas, estratégias e ações que vão, de alguma maneira, auxiliar na melhoria dos cuidados na APS. Então, a gente tem o programa Saúde na Hora, que é a expansão, né, dos horários de atendimento nas unidades, ações voltadas para a saúde bucal, equipe de consultório na rua, equipe de atenção básica prisional, custeio de ações voltadas para a atenção integral de adolescentes em situação de privação de liberdade, o programa de saúde na escola, programa Academia da Saúde e programas de informatização da APS e também incentivo para municípios com residência médica e multiprofissional. E aí, mas para a gente poder entender um pouquinho, a gente está falando, né, de uma portaria que está lá em 2019, a gente precisa voltar um pouquinho, e um pouquinho dessa história a gente vai falar um pouco da PNAB, né? Então, a PNAB é uma política que surge lá em 2006, e assim que ela vem trazendo uma ampliação do escopo da atenção básica ao incorporar todos os atributos da atenção primária. Em 2011, essa política vai ser revisitada, e aí a gente vai rever o que tem ali e o que ela traz de novo, né? Ela vai falar da expansão da estratégia de saúde da família, vai incorporar as equipes de saúde bucal, ela vai falar da criação do NASF, vai instituir o PEMAC e também o programa Mais Médicos, né? Lá em 2014, ela não é um momento específico da PNAB, mas é um processo que, de alguma maneira, vai impactar nas ações que os territórios vão estar realizando. Então, a gente tem uma lei federal que vai definir um piso salarial e uma obrigatoriedade para a contratação dos ACS e dos agentes de endemia. Lá em 2016, se inicia uma conversa para a revisão da PNAB. E aí, um pouco dessa conversa traz um sentido que os ACS podem se tornar facultativos nas equipes de saúde da família. Para além disso, tem um outro ponto muito importante, que é a emenda constitucional 9.520, que congela os gastos na saúde por 20 anos.
Então, 2017, a gente tem a última versão da PNAV, que é a que está vigente até hoje, e ali a gente vai ter uma mudança nas regras do financiamento federal, né? A gente vai deixar de ter 6 blocos de financiamento para 2 blocos de financiamento de custeio e investimento. As equipes de saúde da família podem ter somente um ACS e as equipes de atenção básica têm o ACS como uma figura facultativa. Para além disso, um outro ponto da política é que os ACS podem ser figuras que vão passar a cobrir 100% da população que tenham condições de maior vulnerabilidade e risco, e não mais 100% da cobertura dos territórios, que era como definia a PNAB nas suas versões anteriores. Bom, então agora falando específico... Jéssica, só para te avisar que o slide não está na tela inteira, ele tá, a gente está vendo o próximo slide e o que você está apresentando, se tiver como mudar. Então, peraí. Acho que se clicar ali nos 3 pontinhos, ali no modo apresentação, isso. Acho que não, agora está melhor. Foi pra gente aqui, botou. Foi? Se puder falar um pouquinho mais devagar, o pessoal está acompanhando a tua fala, só está solicitando que fosse um pouco... Eu acredito que a gente pode continuar do ponto que a gente está. Você pode fazer um pequeno resumo aí, uma pequena parada para resumir o que a gente avançou até aqui. Porque eu acho que ele é importante. Desculpa, acho que você travou aqui para mim. Eu vou voltar no da PNAB porque eu acho que ele tem pontos importantes para os pontos de depois. Tá bom, Fê? Foi o Fê que falou comigo, né? Tá tranquilo, Jéssica. Pode seguir. Tá bom, peraí que eu vou minimizar vocês aqui. Bom, então eu acho que com relação à PNAB, né, a gente tem esse processo de ampliar o escopo em 2006, depois em 2011 ela expande a estratégia de saúde da família e aí incorpora a saúde bucal, cria o NASF, Instituto PEMAC mais médicos. 2014, quando a gente tem essa obrigatoriedade, né, da contratação de ACS e agente de endemias. 2016, quando ela é revisitada e coloca o ACS como facultativo, essa emenda constitucional 9.520 que congela os gastos na saúde por 20 anos, é um ponto que chama a atenção, e todas as mudanças que eu acho que foi o que eu falei por último com relação à estrutura da PNAB de 2017, encerrando com o processo de que os ACS podem ser aqueles que devem cumprir, podem cobrir 100% das pessoas com condição de maior vulnerabilidade e risco e não mais 100% dos territórios como a gente tinha anteriormente. E aí, falando especificamente na PNAB, quando a gente chega nesse programa, né, que vai estar aí na portaria, na PNAB não, no Previne, que é nessa portaria instituída em 2019, ele vai trazer um cálculo para o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por municípios e vai ser efetuado considerando os resultados dos indicadores alcançados pelas equipes credenciadas e cadastradas no CNES. Então, o valor do pagamento por desempenho vai ser calculado a partir do cumprimento da meta para cada um dos indicadores. Os indicadores vão ser definidos, né, para incentivo para o pagamento por desempenho em 2020 para atender algumas ações estratégicas sobre pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e condições crônicas, e ali vão ser definidos alguns parâmetros, metas e pesos para esses indicadores. Sobre o parâmetro, a gente tem o que ele é, né? Ele vai representar um valor de referência utilizado para esse indicador de desempenho, então é algo que vem de uma discussão da academia, que traz um ponto ali para definir esse parâmetro. A gente tem algumas metas, né, que são valores de referência pactuados na Comissão de Intergestores Tripartite, e a gente tem um peso para cada um desses indicadores, que vai ser um valor que vai dar um pouco da importância que esse indicador vai ter, né? Então, ele pode ter peso 1 ou peso 2. E aí, na soma desses pesos, eles vão ter 10, né? Nesse valor total. Com relação à pontuação, a gente tem algumas notas que vão ser atribuídas a cada um desses indicadores de maneira linear. Então, eles vão de 0 a 10. Com relação ao financiamento, o valor referido ao incentivo, ele vai ser transferido mensalmente e a apuração desses indicadores ela vai ser recalculada quadrimestralmente. Especificamente sobre esses indicadores para pagamento de desempenho para o ano de 2020, né, a gente tem ali a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira na 20ª semana de gestação, e aí o parâmetro que a gente tem é maior ou igual a 80%, e a meta proposta para 2020 foi de 60%, esse é um indicador que tem peso 1. A gente tem a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV com parâmetros de maior ou igual a 95%, e a meta para esse indicador, 60%, também é um indicador com peso 1. A proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado com parâmetros de maior ou igual a 90%,
uma meta de 60%, um indicador que tem um peso 2. Com relação à saúde da mulher, a gente tem um indicador de cobertura de exame citopatológico, onde a gente tem esse parâmetro, que é maior ou igual a 80%, uma meta de 40% e um peso 1. Para a saúde da criança, a gente tem a cobertura vacinal de poliomielite inativada e penta, onde a gente tem um parâmetro de 95% e a meta também de 95%, tendo um indicador de peso 2. E com relação às doenças crônicas, a gente vai ter o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida a cada semestre maior ou igual a 90%, com uma meta de 50%, sendo o indicador com peso 2, e o percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada com o parâmetro maior ou igual a 90% e a meta de 50%, tendo um indicador com peso 1. E aí, no final, como é que esse município vai ser avaliado, né? O que vai definir esse perfil desse município, como que ele está diante desse processo para o pagamento por desempenho? Ele vai ter um chamado indicador sintético final. Então, ele nada mais é do que a soma das notas ponderadas de cada um dos indicadores. Então, a gente tem essa nota ponderada do indicador, ela é a nota de 0 a 10 para cada um desses indicadores que eu falei aqui, e aí cada um deles, a partir desse peso, você vai somar as notas desses 7 indicadores, vai fazer essa conta e vai colocar nesse denominador para poder fazer esse cálculo, considerando o valor 10, que é a soma de todos os pesos, e aí no final você vai ter o indicador sintético, que é o que vai definir o perfil para pagamento para este município. Então, eu vou trazer para vocês aqui os resultados para o nível para o Brasil com relação a esses indicadores por ano de 2020. Então, para as gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, a gente tem uma meta de 60% e o Brasil, né, no último quadrimestre, a gente teve 33%. Com relação às gestantes e realização dos exames para sífilis e HIV, a gente tem uma meta de 60% e para o Brasil nós atingimos 37%. Com relação ao indicador de gestantes com atendimento odontológico realizado, a gente tem a meta proposta de 60% e a gente atinge 19%. Com relação à cobertura do exame citopatológico, a gente tem uma meta de 40% e a gente atinge 14%. E sobre a cobertura vacinal de polio e penta, a meta é 95% e a gente está ali em 72%. Sobre o percentual de diabéticos, né, com solicitação de hemoglobina, a meta é 50% e a gente está ali em 10%. Né? Sobre o percentual de pessoas hipertensas com aferição de pressão arterial, semestral, a gente tem uma meta de 50%, nós estamos em 4%. Então, um pouco desses números aqui, traduzindo um pouco, talvez, do que vai refletir o trabalho de todas as equipes, de todos os processos que são realizados nos territórios, né? Às vezes, pelas mesmo com dificuldades de registro, importação de informações, etc., a gente tem muitos resultados que estão aquém ao que talvez a gente gostaria de encontrar num cenário de um programa que está chegando e que traz um pagamento, né? Um processo que tem pagamento por desempenhos, mas é o cenário de onde a gente parte hoje. Existem municípios que têm resultados semelhantes, outros que estão com resultados muito melhores, mas, no geral, esse é o cenário que a gente tem para o Brasil. E aí, eu acho que, na verdade, eu também tentei não alongar muito na minha apresentação, porque eu acho que nas perguntas a gente tem outras trocas que a gente pode fazer. Então, eu acho que o que a gente tem aqui é que a pandemia, eu acho que ela mudou muito a rota da saúde, né? Em todos os aspectos, em todos os lugares do Brasil. Então, é o maior desafio da saúde pública da história para o Brasil, então esse processo também impacta diretamente na rotina das unidades, no dia a dia das equipes e como que dá conta de todos esses processos, de acompanhar os seus usuários, seja uma gestante, seja um hipertenso, seja vacinar uma criança. Então a gente acaba também vendo que talvez daqui para frente a gente vai ter um agravamento de muitas dessas doenças crônicas pós-pandemia, né? Os números ali já estão ruins e a gente vislumbra coisas que talvez sejam difíceis ainda de melhorar, dado tudo que vai precisar para ser feito para recuperar tudo que já se tinha e como que a gente caminha para os resultados melhores, né? Eu sou uma pessoa que acredito, né, que talvez eu tenha um olhar mais para uma PNAB mais raiz, então acho muito importante as equipes de saúde da família serem essas equipes de saúde da família raiz, onde você tem todos os seus profissionais, inclusive os ACS, que são profissionais muito estratégicos no território, são eles que muitas vezes vão trazer essa gestante para a unidade, essa criança para vacinar, é ele que sabe onde que ela mora, eles que vão mapear os territórios, onde está esse hipertenso, esse diabético, ele que às vezes vai ajudar nesse processo do acompanhamento, né, principalmente de um paciente hipertenso que precisa dessa aferição, por exemplo, de pressão arterial a cada 6 meses. Então, eu
acho que a riqueza de uma equipe de saúde na família está na sua multidisciplinaridade, e eu acho que isso era uma coisa que a gente não poderia perder. Então, entendo que todas as equipes deveriam manter as suas estruturas como eram antes, né? Então, eu acho que por isso que eu falo que uma equipe de saúde da família é um pouco raiz, né? E a gente tem um processo que é um desafio, acho que para todos os lugares, que é a gente conseguir que os territórios sejam 100% cobertos, né? Então, a gente tem um processo que está discutindo um programa que traz um pagamento por desempenho por pessoas cadastradas, mas é um outro lado que a gente tem uma dificuldade de ter equipes em todos os territórios para todos os municípios. Então, isso é um processo que ainda é muito desafiador, eu imagino, né, de todas as cidades que eu acho que vocês comentaram que estão aqui no início, talvez seja um desafio para muitos lugares ter territórios 100% cobertos. Então, isso também é um processo que, para você ter um programa funcionando 100%, também é algo que vai trazer um desafio para todas essas equipes e para a gestão também, para dar conta de todos esses processos. Mas a gente não pode deixar de ter esperança, né? A gente não pode deixar de acreditar no SUS, nos dias melhores, e apesar de todos os desafios que eles nos pautam todos os dias, e a gente vai seguir trabalhando para que todos os brasileiros, né, vivam mais e melhor, que a gente tenha um país com um sistema de saúde que seja com universalidade, com eficiência, com equidade, e que vai enxergar o seu cidadão em todos os seus ciclos de vida. Obrigada. Obrigada, Jéssica, pela sua fala. Eu, pelo menos, aprendi bastante sobre todas as mudanças que estão acontecendo e cada um dos indicadores. Acho que vai ser legal depois ouvir as dúvidas dos participantes e vou reforçar para mandarem as dúvidas já pelo chat para a gente ir organizando para o final. E vou passar agora a palavra para a Beatriz para falar um pouco mais sobre o Previne. Beatriz, tem 30 minutos, eu te aviso quando a gente estiver no finalzinho, nos últimos 5. Legal. Boa noite, pessoal. Algumas coisas vocês vão ver que vão se repetir na minha apresentação, mas não se preocupem, porque eu acho que eu vou trazer um enfoque diferente, que é como a gente está operacionalizando isso na prática, né? Porque é muito bonita, a teoria ela é sempre muito bonita, mas a gente acaba tendo uma dificuldade um pouco maior na hora que a gente vai trabalhar essa questão de como é que está o nosso trabalho. Eu vou ter que pedir ajuda aos universitários, porque eu estou usando o Mac e ele me dá a cada hora uma coisa diferente do que eu tenho que compartilhar. Mas vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui. Se eu não conseguir, vou pedir ajuda aos colegas para apresentarem para mim. E eu acho que vai ser mais fácil mesmo, porque ele está me pedindo um monte de acesso de segurança aqui. Gente, tive que formatar não, né? Reorganizar minha máquina aqui, está bem difícil. Se alguém puder projetar para mim, eu agradeço. Projeto aqui, Bia. Tá, obrigada. Mas é isso, pessoal. Eu acho que um pouco do que a Jéssica trouxe, né, é essa preocupação da questão do pagamento por desempenho. Eu acho que a principal preocupação de todos os municípios, né, e não só município, estado também, porque isso vai reverberar muito enquanto o estado vai ter que investir, né, do seu dinheiro próprio, pensando no processo tripartite, e de como isso vai refletir no acesso realmente aos serviços de saúde pela população brasileira, né? Eu sempre gosto de começar falando um pouco da diferença do que é monitorar e do que é avaliar, porque o Ministério traz essa fala de pagamento por desempenho, mas avaliar desempenho é um negócio muito complexo, né? Eu falo que a gente faz muito mais monitoramento e avaliação das ações que a gente planejou no território. Nossa, do que muito mais a questão realmente de uma avaliação de pagamento por desempenho. O que eu gosto muito de colocar é sempre Vou abrir a minha apresentação aqui para eu poder ir passando para vocês enquanto Ju compartilha dela. Ai, legal, Ju, obrigada. Se você puder colocar para apresentar e passar para o próximo. Então, eu gosto de falar muito dos conceitos, né, de monitoramento e avaliação, que são conceitos que, para a saúde, eles, em algum momento, eles são muito parecidos com o que a gente vê na administração em geral, mas que, para a saúde, ele tem
um sentido um pouco mais abrangente, que é uma atividade de acompanhar o desempenho o desenvolvimento de alguma coisa, né? Então, principalmente agora, eu acho que a maioria dos municípios, e eu vou dizer o Distrito Federal também, a gente tem acompanhado muito de perto a questão do número dos cadastros que estão realmente oficializados como cadastros individuais, e não os famosos cadastros rápidos, né? Que a gente sabe que o SISAB, né, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, ele vem como um sistema que monitora não apenas o desempenho, mas ele faz um monitoramento diário, mensal, e quando você quiser acessar o sistema, de informações que são importantes para o planejamento das equipes de saúde da família, das equipes de coordenação, diretorias, né? Cada local tem uma nomenclatura para essa gestão mais próxima da gestão das unidades básicas, mas que é muito importante e que tem que ser sistemático, né? Não dá para a gente falar de monitoramento de uma forma assim, hoje eu vou lá ver quanto eu tenho de cadastro. Não, eu tenho que estabelecer, se eu tenho uma meta de cadastro que seja de 3.500 a 4.000 pessoas para cada equipe, né, de saúde do meu município, seja ela equipe de saúde da família, seja ela equipe de atenção básica, né, ou atenção primária, como agora mudou um pouco a nomenclatura, a gente tem que ter uma sistemática para isso, né, e tem que ter um planejamento para isso, e tem que ter pessoal para isso, né? O monitoramento, ele não tem como ser automatizado 100%. Eu preciso de alguém que esteja olhando esse monitoramento o tempo todo, né? Então, eu sempre coloco que tem que ser sistemático, tem que ter um planejamento para isso, tem que usar algum instrumento, então eu vou calcular, número de cadastro, número absoluto, percentual de cadastro em relação ao total que eu quero cadastrar, né? Eu sei qual é a população exata daquela localidade que está coberta por uma equipe, ou eu não sei. Então, assim, eu preciso estabelecer esse indicador, né? Esse instrumento de monitoramento em um período definido, né? Eu vou dar um exemplo lá no Distrito Federal, na região que eu trabalho, né? Na região de Saúde Leste, ela abarca 4 regiões administrativas, sendo que uma delas não tem nenhum tipo de cobertura assistencial pública, que é uma das regiões com maior índice socioeconômico do Distrito Federal, e temos outras 3 regiões administrativas que têm as menores rendas per capita do Distrito Federal, né, e que são cobertas pela Estratégia de Saúde da Família. E lá a gente monitora, por exemplo, o cadastramento individual mensalmente, né, número de cadastro e percentual em relação a 4.000 pessoas por equipe, que seria o máximo que a gente gostaria de atingir. E, não menos importante, a questão da avaliação, que é o que o Ministério tem chamado de desempenho, né? Como é que ele está avaliando isso, né? Então, ele é o processo seguinte do monitoramento. Então, quando eu monitoro, eu vejo lá números sequenciados que podem aumentar e diminuir, e quando eu avalio, eu vejo se esse aumento ele tem sido um aumento significativo de um mês para o outro, ou se ele tem sido, ou se ele tem variado muito, né, para cima e para baixo, o positivo e negativo que a gente fala, e se ele está seguindo o que se planejou para que ele pudesse estar melhorando dentro do que a gente prevê para a questão dos custos, né, e dos recebimentos financeiros que a gente tem. Então, assim, a avaliação, ela vem fazer um julgamento de valor, e não é um julgamento assim, isso é ruim, isso é bom, não. Eu quero saber se o que eu preciso atingir, ele está sendo atingido ou não, e se o que eu estou fazendo para atingir aquilo está acontecendo de fato. E se não está acontecendo, o que é que eu vou ter que fazer para que isso melhore, né? Então, eu coloco sempre que o principal conceito que eu gostaria de trazer para os gestores, seja o gestor da equipe, seja o gestor da unidade regional, municipal, estadual, é que a gente precisa diferenciar o que é monitorar do que é avaliar. E que o pagamento por desempenho, ele não seja um bicho papão da história, e que a gente venha a ficar com medo, assim, não vou atingir a meta, não vou conseguir. Como a Jéssica mostrou, o país tem municípios com um percentual de alcance muito grande, e tem municípios que ainda estão engatinhando, né, no processo, principalmente na questão de planejamento e de apoio
às equipes nesse processo de monitoramento e até como fazer, porque a gente sabe que cada município utiliza um sistema de informação, como a gente vai ver mais para frente, e que isso também tem um impacto muito grande. Você pode passar, Ju? Muito bem. Como a Jéssica falou, o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES, ou CNES, ou como vocês queiram chamar, ele também passa por portarias específicas e a gente tem que ter composição, habilitação e desabilitação de equipes. Eu acho que esses 3 pontos eles são fundamentais quando a gente vai falar na questão do pagamento por desempenho, né? Na questão do recebimento do recurso financeiro federal. E, para isso, eu trouxe aqui as equipes que hoje, no nível de atenção primária, são os que a gente está trabalhando, que são as equipes de saúde da família, as equipes de atenção primária, as equipes de saúde bucal e as equipes NASF, que trazem os especialistas, né, para dentro da atenção primária. E, além de todas essas equipes, muito do que a gente vê, não só para município, mas para estado também, no nosso nível de Distrito Federal, a gente também tem uma certa delicadeza nesse quesito, é a questão do treinamento e capacitação das equipes que fazem esses cadastros e que leem essas portarias, né? Não é só uma questão de eu cobrar da equipe de saúde da família, ou da equipe de atenção primária, de qualquer outra equipe assistencial, que ela alimente os sistemas de informação que ela usa. O mais importante é que essas equipes que fazem os cadastros no sistema CNES, que elas cadastrem as equipes de forma adequada, que essas equipes estejam completas, no mínimo que se exige, né? Vou dar o exemplo da equipe de saúde da família, que exige um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de 40 horas cada um, e que essa equipe, quando ela fizer a sincronização com o CISAB, né, que nesse momento eu não perca nenhum dado inserido pelo município ou pelo estado. Né? A gente sabe que se estiver faltando qualquer profissional em qualquer equipe, essa equipe, num prazo de 3 meses, né, acima de 3 meses, ela é desconsiderada na questão do pagamento do financiamento, e também temos uma outra situação, que é a questão da habilitação. Hoje, o Ministério da Saúde trabalha com a questão de habilitação de equipe. E o que é isso? É o gestor municipal, né, no caso, ele tem que solicitar ao Ministério da Saúde o credenciamento, a habilitação das equipes que ele tem dentro do território dele hoje, dizendo área de abrangência, população estimada, e uma série de detalhes que faz com que o Ministério da Saúde aceite essa equipe e aí sim ela vá contabilizar para o recebimento de informações financeiras. A desabilitação das equipes ocorre quando, por mais de 3 meses, a equipe ficar incompleta, né? Ou o que a gente chamava, alguns meses atrás, de inconsistida, né? Que a consistência da equipe se dá através do CNES. A partir do momento que a equipe perde um profissional que era de composição mínima da equipe, então essa equipe ela deixa de receber o financiamento. Mais para frente, eu trouxe algumas perguntas, né, que o pessoal acabou encaminhando para a gente, para estar respondendo, mas eu já vou responder uma delas agora. Se eu desabilitar uma equipe do município, ela vai prejudicar as demais equipes? Não, porque o que a gente está avaliando, o que o Ministério avalia, né, na questão do desempenho, é desempenho por equipe específica. Então, uma não vai comprometer a outra, mas no geral, na hora que a gente falar de ter recurso para melhoria do acesso à população, sim, isso pode prejudicar a comunidade como um todo. Pode passar, gente. Aqui, né, eu trouxe novamente a questão dos indicadores, né, que Jéssica também trouxe, da avaliação por pagamento por desempenho, né? Ele traz para o ano de 2020 7 indicadores, nos anos de 21 e 22 a ampliação das ações estratégicas, né? Mas a gente vê que os indicadores aqui, eles vão avaliar não apenas acesso, mas a qualidade do serviço que está sendo prestado ao usuário,
né? Eu não tenho que garantir apenas que a gestante tenha consulta, ela tem que ter uma consulta de qualidade, porque isso vai reverberar lá na frente com casos de sífilis congênita, por exemplo, né? Um óbito fetal ou um óbito infantil precoce, né? Muitas dessas situações. O mesmo para atendimento odontológico, né? Que quando a gente vai falar, eu sou enfermeira, eu trabalhei muito tempo com saúde da família, e quando a gente fala que a gestante precisa de uma avaliação odontológica, ela precisa de um mínimo de acesso odontológico, não que ela precise de tratamentos específicos, mas que ela seja avaliada, que ela tenha uma consulta de 10, 15, 20 minutos, na qual o profissional odontólogo vai avaliar a boca daquela mulher e vai prevenir uma série de infecções e muito provavelmente abortamentos e outros prejuízos que possa trazer a gestante. Então, isso aqui, o desempenho, ele não está relacionado apenas ao percentual de gestantes que eu estou acompanhando, mas a qualidade do pré-natal que eu estou oferecendo, né, dentro do meu serviço. Isso vale para os demais indicadores, né? Cobertura vacinal, que hoje vacina é um tema que, se a gente começar a falar, a gente vai passar a noite inteira aqui, né? E as doenças crônicas, que, para mim, são uma onda que temos verificado no Distrito Federal, por exemplo, um alto volume de taxa de internação por condições sensíveis da atenção primária, e a gente fala de complicações de hipertensão e diabetes, e que a gente vê que são os indicadores que têm o menor desempenho nacional, e isso municipal e estadual para muita gente. Então, que são ainda ações que eu também, Jéssica, como uma enfermeira raiz da ESP Raiz, sinto muita falta de programas mais antigos, como os programas que a gente tinha de acompanhamento do hipertenso diabético, com uma periodicidade maior, né? A gente vê que a estratégia de saúde da família, ela tem evoluído e avançado, os estudos mostrando, né, a questão dos acessos avançados e tudo mais, mas acho que a gente está deixando um pouco ainda de fazer o que é o básico, né? Pensar nesses 4 grupos prioritários, que seria saúde da mulher, saúde da criança, doenças crônicas e prevenção e promoção à saúde, né? Então, acho que a gente ainda precisa, os indicadores, eles são importantes, eles são necessários, né, principalmente para definir quanto se repassa de recurso, mas, ao mesmo tempo, precisamos refletir um pouco a questão dos nossos processos de trabalho enquanto profissionais de saúde. Pode passar? Eu trouxe aqui também um pouquinho, né, dos conceitos, né, sobre parâmetro, meta e peso. Acho que esse é bem importante, pode passar, mas que o parâmetro, né, é a referência mais importante, a meta, o que se define em conjunto, né, entre municípios e estados, de acordo com o perfil epidemiológico. E eu falo que, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, vamos fazer o perfil epidemiológico. Gente, nada mais é do que descrever qual é a situação que você vive hoje, o que você tem hoje, o que você tem de população, o que você tem de mulher, de criança, o que você tem de serviço disponível, quanto que você pode ofertar. Isso é perfil epidemiológico, e às vezes as pessoas ficam floreando coisas, achando que a gente faz cálculos mirabolantes. Não, às vezes a gente só descreve mesmo, e ele é muito melhor do que fazer um monte de cálculo que a gente vê, né, acontecer. Não que os cálculos não sejam importantes, muito pelo contrário, mas que, neste momento, o importante para o Previne Brasil é que a gente saiba descrever muito bem como é que é a situação do meu município, da minha região, né, da população que a minha unidade atende. Pode passar? E aí, né, mais uma vez, eu trago só um resuminho do meta versus parâmetro, né? Sempre traz um pouco de confusão, mas aí eu gosto de dizer que a meta é o valor mínimo que eu espero alcançar, né? Então, no caso das gestantes, que 60% das minhas gestantes tenham pelo menos 6 consultas para Natal e que ela consiga esse acesso antes da 20ª semana, e que o valor ideal seria 100%, né? O parâmetro deveria ser 100%, mas a gente sabe que, por estudos, a gente nunca consegue atingir 100% de absolutamente nada, então a gente chega num mínimo que seria de 95%, né? E quanto mais próximo a gente tiver do parâmetro, melhor,
né? Mas se a gente conseguir, quanto mais a gente conseguir acompanhar, é melhor, não só para a questão financeira, como para a questão de como a saúde da população está sendo tratada. Pode passar? E aí, vou entrar na parte que acho que traz maior discussão, que é a questão dos sistemas de informação, né? Eu gostaria até que, se as pessoas pudessem colocar no chat qual sistema que está usando, porque hoje a gente tem vários sistemas privados ou softwares livres, né, que foram criados e desenvolvidos por alguns municípios e universidades em parceria, e nós temos o sistema ESUS-AB, né? O ESUS ele tem vários módulos, ele tem a atenção hospitalar, o e-hospitalar, temos o ESUS atenção básica, e temos integração desses sistemas rodando em alguns locais como piloto, mas que hoje o ESUS é o sistema que o Ministério da Saúde utiliza enquanto sistema de registro e extração dos indicadores por meio do CISAB, né? No final da minha apresentação, eu deixo alguns links para vocês com mais detalhamento de como cada indicador é calculado e extraído. Eu não trouxe isso aqui porque eu acho que é uma discussão que é muito delicada, trazer apenas um indicador. Eu vou mostrar depois uma qualificação de ficha para a gente ter uma ideia, mas é muito difícil a gente trazer o básico dos sistemas para que a gente faça a discussão. Por quê? Tecnicamente, os sistemas alternativos que eu chamei aqui, que são os privados ou de software livre, eles têm que ter um módulo de exportação de forma que os dados registrados nesses sistemas alternativos, eles possam ser lidos pelo Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o CISAB. E é a partir do CISAB que os indicadores vão ser calculados e vão ser informados, e que os gestores vão poder ter acesso aos resultados das equipes do seu município. Então, pelo ESUS, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver relatórios um pouco mais parecidos com o que a gente tem no CISAB, mas também alguns softwares livres trazem os relatórios na mesma modelagem e até com mais dados do que o ESUS. Né? Eu tenho várias críticas ao ESUS e sempre deixo claro que essa é uma posição minha, né, enquanto profissional, analista que sou, que os relatórios são muito falhos. Eu também sou epidemiologista, fazer análise de banco de dados do ESUS, para mim, é uma tragédia grega, porque... coitado dos gregos, né? Mas é uma tragédia. Eu tenho sempre que me controlar para não estereotipar ninguém aqui, mas, assim, é sempre uma tragédia, porque o ESUS, ele traz relatórios muito fechados, muito duros, e que, para quem faz análise de informação, quem quer dispor informação trabalhada para os profissionais de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais amigável, que os profissionais não precisem ter tanto conhecimento de análise de dados para estar vendo se a equipe dele está boa ou está ruim, fica muito difícil de entender, né? Aqui no Distrito Federal, na região que a gente trabalha, a gente começou um projeto no ano passado já. A gente fez o nosso núcleo elaborou um boletim de informações de atenção básica dos indicadores que a gente tinha para 2020 relacionados aos dados de 2019. Então, a gente já fez um diagnóstico prévio antes de começar o ano de 2020, isso na região que eu trabalho. No ano de 2020, com o advento da pandemia, todo o trabalho que a gente tinha projetado, que seria de visita às equipes, qualificação de ficha, uma série de qualificação, inclusive de uso do ESUS, para quem usa ESUS online, para quem usa ESUS offline, para quem usa só o módulo CDS, que é de ficha simplificada. Então, como é que a gente poderia melhorar os nossos indicadores com atividades simples de visita às equipes? Infelizmente, a pandemia nos cerceou, né, dessa atividade, mas no final do ano passado, a gente conseguiu visitar algumas equipes nas quais a gente observou um baixo número de cadastramentos individuais no nosso monitoramento e um alto número de cadastros no CISAB, por
por conta dos cadastros rápidos, e a gente viu que do segundo para o terceiro quadrimestre, apenas com uma visita que nós realizamos, mostrando os dados e qualificando as fichas desses indicadores com as equipes individualmente, a gente teve equipes com melhoria de 80% no desempenho em relação ao quadrimestre anterior. Então, assim, são atividades muito pequenas e de coisinhas muito simples que no ESUS, quando você vai olhar, se a pessoa não for capacitada, ela não vai saber onde registrar. E aí a gente perde um pouco a questão do desempenho, muito por conta de desconhecimento de sistema. E aí eu gostaria de colocar os pontos positivos dos sistemas alternativos. Sistemas mais amigáveis, mais limpos, com a disponibilidade de acesso ao banco de dados central e com um volume de dados para ser trabalhado, para virar informação para as equipes muito maior, né? Então, assim, não desprezando o ESUS, eu acho que ele é uma evolução fantástica no que a gente precisa, né? E também, gente, a questão da informatização das equipes, né? E dos municípios. A gente sabe que tem muito município ainda que não consegue ter computador em todas as UBSs, né? Que as fichas são preenchidas à mão e são digitadas pelos digitadores em algum local da Secretaria de Saúde, e que isso também pode atrasar a digitação e pode atrasar o pagamento ou até desabilitar uma equipe em virtude de ter que ficar digitando ficha e de não ter digitador suficiente, né? Pode passar, Ju, que eu acho que eu quero falar um pouco mais da questão da qualificação dos registros, né? Então, a gente só vai conseguir avaliar se a gente tem uma informação de qualidade se a gente qualificar o registro do dado que é utilizado para o cálculo desse pagamento por desempenho, né? Então, a produção de uma informação de qualidade, ela vem para subsidiar o planejamento das equipes no território, né? O registro adequado do prontuário eletrônico, seja ele SUS, seja ele sistema alternativo, ele é extremamente importante. Eu costumo brincar aqui no Distrito Federal, estou em São Paulo, mas costumo brincar no Distrito Federal, que os campos de fichas, eles não existem porque eles são bonitinhos, eles existem porque eles são dados importantíssimos para calcular alguma coisa e para demonstrar para alguém que aquilo funciona, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo com vigilância e saúde, né? Eu venho da vigilância do Ministério da Saúde, e eu sempre criticava a questão de que todos os sistemas de vigilância, eles têm muitos campos, né? E às vezes a gente até conseguiu reduzir algumas coisas, mas muito campo é essencial, né? E nenhum campo fica à toa. A gente vê, por exemplo, o exemplo que eu vou usar aqui é do indicador de hipertensão, como é ridículo que nem todo profissional de nível superior preenche o campo do valor da pressão arterial aferida, seja ele que tenha aferido a pressão, ou se ele tenha copiado do técnico de enfermagem se é o médico que está atendendo, do enfermeiro. É um campo que você vai colocar números rápidos, que não te toma mais do que 5 segundos e que a maioria dos nossos profissionais não preenche, né? Então, esse foi um dos pontos de qualificação que a gente trabalhou. Pode passar, Ju? Então, como a gente qualifica, né, isso que eu estava falando, não deixar campo sem preenchimento, esse é o principal ponto que a gente sempre coloca nas nossas capacitações no Distrito Federal, né? A importância de utilizar os códigos adequados a cada atendimento. Então, a gente estava vendo que, para o exame citopatológico, por exemplo, os profissionais colocavam apenas no motivo, lá no ESUS, a gente usa o sistema ESUS, né? Colocavam lá no motivo da consulta, coleta de exame citopatológico, mas não colocava o procedimento. O que contabiliza para o indicador, por exemplo, é o procedimento, e não o motivo da consulta. Então, isso tudo, e ele tem que ser por um profissional de nível superior, né? A gente vê que alguns indicadores ele exige que seja profissional enfermeiro ou médico, mas que tem algumas coisas que podem ser também colocadas pelos técnicos de enfermagem, como, por exemplo, a execução de exames de sífilis e HIV em gestante, podem ser
os exames registrados pelos profissionais técnicos. E não esquecer de finalizar o atendimento. Eu monitoro isso todos os dias nas nossas unidades que são online. Eu tenho unidades online e unidades offline. E tem unidades nossas que tem dia que tem 40 atendimentos não finalizados. Cada atendimento não finalizado é um indicador que eu deixo de perder, deixo de ganhar, né? E também o próprio usuário, porque se eu não finalizei aquele atendimento, aquele registro do usuário não vai existir, né? E aí também a gente coloca muita questão da ética profissional, que eu acho que é um ponto extremamente importante, e que a gente precisa trabalhar junto com o profissional, e não cobrar só dele, e dizer para ele assim, olha, faz parte do seu processo de trabalho, né? Não tem um motivo para você não estar executando. Então, o nosso trabalho, dentro desse núcleo de captação e análise, ele é muito de auxiliar as equipes e os profissionais a entenderem que a gente não está lá para cobrar, a gente está lá para dar a mão e fazer junto. Você não sabe fazer, eu vou te explicar como faz. Mas que também tem a contrapartida de que ele precisa fazer de forma correta, né? Pode passar? Bia, só para te avisar, tem mais 5 minutinhos. Não, perfeito, está quase acabando. Quem pode qualificar e quando fazer, então todo profissional de saúde que está atendendo e durante todo o atendimento do dia, né? Lembrando que a maioria dos prontuários eletrônicos hoje, eles separam atendimento matutino, vespertino e noturno, né? Então precisa ficar muito atento em relação aos horários que são finalizados os atendimentos, principalmente quando a gente está falando de saúde na hora, que é quando a gente contabiliza atendimentos fora do horário padrão, né, estabelecido, que é de 7 às 18 horas. Então, o que a gente atender após as 18 horas, se eu não encerrar os atendimentos do vespertino no horário certo, eu posso estar corroborando para um atendimento excessivo no período noturno, que não é real, né? Pode passar, Anjo? Alguns instrumentos de qualificação, e quando a gente estava falando de desempenho, eu gosto de falar de indicadores de monitoramento, e principalmente de estrutura, processo e resultado, né? A gente pode depois pensar um outro momento com as meninas aí de como falar em indicadores de monitoramento que vão trazer realmente resultados para as gestões em nível local e também em nível municipal, regional. E aqui eu trago estadual e distrital também, que são coisas que são partes fundamentais das avaliações. Elaboração de relatório e boletins por extrato, avaliado, né, que eu estava falando dos boletins que a gente produz lá na região leste, e que estão muito alinhados com o nosso planejamento estratégico, né? Não adianta nada eu produzir um boletim dizendo que tem equipe que está excelente, tem equipe que está ruim, mas se eu não tiver um planejamento para aquilo e não dizer o que pode ser feito de melhoria para que aquela equipe possa chegar mais próximo das metas e parâmetros estabelecidos para os indicadores de monitoramento. Pode passar? E aqui, né, eu trago sempre a questão dos qualificadores, e como eu falei, né, o de hipertensão principalmente. Muitas pessoas perguntam se o atendimento do técnico de enfermagem, o registro do técnico de enfermagem, ele conta? Infelizmente não. Porque aqui ele vai entrar no mesmo esquema do hiperdia. Quem está na minha faixa de idade, eu estou velhinha já na atenção primária, né? Já estou há quase 20 anos aí na atenção primária, sabe que o usuário precisa ser avaliado semestralmente por um profissional de nível superior. Não é só o fato de aferir a pressão, é o fato de que esse hipertenso precisa estar sendo avaliado. E o que vai contabilizar é especificamente a inserção do dado pressão arterial no campo de sinais vitais, né, do PEC, do prontuário eletrônico, ou da ficha CDS, e que a condição avaliada ela tem que ser um CID ou um CAP2 relacionado à hipertensão, né? Então, que isso sempre aconteça pelo médico ou enfermeiro, tá certo? Pode passar? Uma outra coisa que eu coloquei ali, que é super importante, principalmente para a questão de monitoramento e avaliação quadrimestral, é a questão
dos cadastros individuais. Muitas pessoas falam assim, mas se o usuário tiver o atendimento e tiver lá que dentro das condições de saúde que ele está acompanhando o prontuário eletrônico, ele tiver hipertensão como uma delas, ele já é contabilizado como hipertenso? O Ministério da Saúde ele vai traduzir o denominador do indicador com base no maior número informado. Então, se eu tiver um maior número informado nos cadastros individuais, ele vai usar o número dos cadastros individuais. Se eu tiver um número maior informado de pessoas acompanhadas com a condição hipertensão ou CIDs relacionados à hipertensão, ele vai considerar esse número como denominador. Agora, se eu tiver um percentual com base nas pesquisas nacionais de saúde e que o percentual calculado em cima da população acima de 19 anos, que eu espero que seja o hipertenso, seja maior que esses dois últimos números que eu falei anteriormente, é esse número que o Ministério vai considerar. Então, a gente precisa estar muito atento ao que está sendo qualificado tanto no prontuário eletrônico quanto no cadastro individual do cidadão. Pode passar, Ju? E aí os desafios, né? A questão, eu não sei como é que está em todos os municípios, eu acho que isso vai ser um pouco de pergunta que deve chegar, ou comentários no chat, mas que, para a gente, a demanda de atendimento de sintomático respiratório como demanda espontânea nas UBSs tem sobrecarregado expressivamente as equipes em relação aos atendimentos programados, que a gente chamava, né, anteriormente, né, da saúde da mulher, da criança, gestante e doenças crônicas. A manutenção da carteira básica de serviços também tem sido muito prejudicada com o advento da pandemia, né? Então, as pessoas têm medo de ir para o UBS, então o medo da população também é um fator a ser trabalhado. A questão da manutenção da educação permanente dos profissionais, a gente sabe que os profissionais estão muito cansados e que parar meia hora, uma hora ou um período para estudar e para trabalhar essas questões rotineiras tem sido muito difícil, a gente não tem conseguido fazer, não sei se algum município tem alguma experiência diferente que possa também estar colaborando. O estabelecimento e manutenção das rotinas de monitoramento, a gente tem monitorado muito caso novo de Covid, óbito por Covid, número de vacinados para Covid e o resto, minha gente. A gente sabe que a Covid tem um impacto muito grande, mas que a população que tem comorbidade há de sofrer e a gente vai ver o reflexo nesses indicadores. Rede de internet e capacidade tecnológica, eu não posso deixar de falar disso, né? Que isso, para municípios menores, é um problema e é um desafio muito grande na hora da gente falar sobre o pagamento por desempenho, porque eles vão ter que arrumar estratégias para enviar os dados ao Ministério da Saúde para poder receber o recurso, e a manutenção das rotinas de avaliação de indicadores com os planejamentos estratégicos para a atenção primária, né, em todos os seus níveis de gestão. Pode passar, Ju? Eu deixei aqui, né, as perguntas que me fizeram. Eu acho que eu devo ter respondido praticamente todas elas, né? Então, não sei se a gente volta para discutir elas depois, mas o que eu queria falar era a questão sobre os incentivos estratégicos de outros programas. Pessoal, os outros programas, eles continuam acontecendo. Saúde na escola continua acontecendo, Academia da Saúde, os programas de vigilância em saúde, que são alimentados com dados da atenção básica, na sua grande maioria, principalmente a questão de dengue, né, das arboviroses, que também estão em alta novamente. Então, os programas continuam, os incentivos continuam, então a gente precisa também prestar atenção nisso, né? E cada vez mais essa integração entre a atenção primária e a vigilância. E acho que é o finzinho. Eu deixo aqui alguns materiais de apoio, e não importa o ponto de partida, pessoal, o que importa é a caminhada. E eu acho que se a gente caminhar junto, a gente vai para frente sempre. Eu amo Cora Coralina, sou uma fã de poesias, então deixo esse trechinho para vocês, e muito obrigada. Acho que eu passei já, né, do meu tempo, mas agradeço. Obrigada, Bia. Achei ótima a sua apresentação, tanto a sua quanto a da Jéssica. A da Jéssica trouxe uma visão, né, mais
ampla do programa, só entrou mais nos detalhes. Gostei muito da reflexão sobre monitoramento e avaliação. Acho que é importante a gente separar e pensar, né, o que isso significa nos processos de trabalho. Eu vou passar para o Vitor, para ele coordenar as perguntas, mas muito obrigada pelas apresentações. Obrigado pela palavra, Bel. Obrigado, Jéssica e a Beatriz, pelas ótimas apresentações. Vou começar com as perguntas, que a gente tem tantas perguntas que a gente recebeu no forms de inscrição, quanto as perguntas e comentários que a gente recebeu no chat. Acho que a primeira dúvida e angústia que surgiu, e a gente pode, acho que a gente pode responder de modo pragmático, pensando aqui que a gente tem hoje muitos gestores municipais, e vocês trataram disso um pouco na apresentação, mas quais vocês diriam que são os primeiros passos para a adequação do município em relação ao Previne Brasil? E se vocês têm alguma dica para o cadastro das equipes de atenção primária e de estratégia de saúde da família, e qual vocês diriam que é um prazo para o município fazer essa adequação, tendo em vista, né, que o programa está em vigor, mas mas o pagamento por desempenho ainda vai ser integral nesse ano, né? Então, em resumo, o que vocês diriam, Jéssica e Beatriz, acho que podemos perguntar para as duas, um breve comentário de cada uma, quais seriam os primeiros passos para o município para se adequarem e cadastrarem as equipes? Posso começar, Jéssica? Jéssica quer começar? Legal. Eu acho que o primeiro passo, Vitor, para os municípios é acessar as portarias de habilitação das equipes, que foram publicadas em 2019 e acho que 2020 teve uma nova publicação. Os municípios que já fizeram algum tipo de habilitação precisam conferir se as suas equipes continuam habilitadas ou não para o acompanhamento do pagamento por desempenho. E o que não tiver nas portarias, eles precisam correr atrás para poder fazer toda a documentação, né, que tem que ser encaminhada ao Ministério da Saúde, para que os municípios possam fazer o recebimento do recurso. Muito obrigado, Bia. Pode ir, Jéssica. Perdão. Acho que estou complementando um pouquinho do que a Beatriz trouxe, corroborando com toda a apresentação também que ela fez. Acho que tem um processo que é muito importante das equipes de instituírem processo de diagnóstico dos seus processos, né? Então, você tem o pagamento por desempenho, cada um dos indicadores vai versar sobre diversos processos de trabalho. Então, você sabe quantas gestantes você tem, quantas crianças suas estão com as vacinas em dia, você sabe quantos diabéticos, está todo mundo cadastrado, não está? Então, qual é o território da tua unidade que está mais frágil? Tem algum território? Então, eu acho que, na verdade, entendendo que esse programa tem alguns indicadores muito específicos, né, mas que desdobram diversos processos de trabalho para você dar conta de cada um deles, eu acho que você olhar, né, em paralelo, que acho que com a Beatriz trouxe, que é muito importante você conhecer as portarias, todos os critérios, o que você precisa. O CNES é algo muito importante, né, nesse processo. O cadastro da equipe ali vai um lado, né, de interno, de sistemas, mas também tem um outro do lado do território, que eu acho que é muito importante que todos os profissionais, enfim, estejam atentos. E eu gostaria de complementar um pouco do que Jéssica trouxe, né, com relação a isso, que o cadastramento individual, ele traz todas essas informações que Jéssica tá falando, né? Eu não tenho que pensar só no atendimento da gestante. Se eu tiver o cadastro individual de cada usuário que eu estou acompanhando da minha unidade, eu vou ter todas as informações que a Jéssica disse, e além disso, eu vou conseguir ter um diagnóstico do meu território muito maior e dizer assim, essa equipe dá conta, essa não dá conta. A vulnerabilidade nesse ponto é maior, a vulnerabilidade é menor, né? Eu preciso de mais uma equipe ou uma equipe dá conta. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, né? Mas é o trabalho da equipe, são os processos de trabalho da equipe que vão dizer isso. Lá no DF, a gente tem um problema sério que se chama agente comunitário de saúde. Nós não temos, né? Para todas as equipes. A média de agentes por equipe é de 2 agentes por equipe, em áreas extremamente vulneráveis. E que o fato de eu não ter o agente comunitário, ele impacta profundamente em eu conhecer meu território.
por mais que a equipe, né, com pouco agente ou sem agente, que tenha médico, enfermeiro, técnico comprometido, o papel do agente comunitário é fundamental nesse processo. É ele quem vai saber dizer se aquela residência realmente tem a vulnerabilidade que o usuário está dizendo quando eu cadastro ele na unidade de saúde, né? E aí eu sempre gosto de trazer os papéis multidisciplinares, né? A importância do dentista de acompanhar todo o processo de cadastramento, porque ele vai saber quantas crianças ele tem para fazer o acompanhamento, e o pessoal da equipe NASF também, que sempre apoia muitos trabalhos, né, de acompanhamento de cadastramento e do apoio institucional que eles têm, né, enquanto formação base, que eu acho que é importante. Acho que a nova PENAB, não a PENAB, mas a nova, né, o novo descritivo das equipes NASF, ele foi um pouco desfalcado, né, voltando muito mais para o assistencialismo do que para o apoio, de fato, né, da questão da importância da estratégia de saúde da família, como estratégia mesmo de saúde, e não somente como atendimento de doença. Então, acho que a gente precisa entender é que eu falei um pouco dessa questão mais burocrática, né, do cadastramento da equipe, mas que todo esse incentivo financeiro que vem, ele vem para que os municípios se fortaleçam, né? E que dessa forma ampliem esse acesso e tenham um melhor conhecimento das suas equipes. Eu acho que tem esse ponto que é fundamental. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. A gente tem várias perguntas aqui. Um ponto que surgiu, que o Arthur trouxe, é da questão das equipes incompletas. E aí eu vou passar essa pergunta para você, Jéssica. Quando a equipe está incompleta, sem um médico ou enfermeira, e essa equipe ela tem um INE, ela vai entrar no cálculo do indicador, e se ela estiver desabilitada, como é que o Ministério vai fazer com essas equipes? Olha, eu vou tentar responder, mas acho que a Beatriz tem até mais complementações para fazer com relação à pergunta, né? Se a equipe tem um INE, né, quer dizer que essa equipe está cadastrada e ela tem um vínculo dentro do sistema, né? Então, ele perguntou se, na verdade, se ela tem um INE, se ela vai ter algum impacto, ela não vai conseguir. Então, ele tem alguns critérios enquanto equipe que ele vai precisar cumprir para, de fato, poder dar conta de todos os processos. Então, se essa equipe está vinculada, está habilitada, né, e está exercendo ali as suas funções, ela tem, enfim, e está vinculada ao programa, ela vai ter as metas para poder cumprir. Ele perguntou mais o quê? Ele perguntou se como ela está incompleta, ela porventura estaria desabilitada, porque ela está incompleta, assim, porque ela não tem um médico ou um enfermeiro. Então, as equipes, elas também têm uma questão com relação a profissionais. Você pode ter uma redução no percentual, né? Isso aí seria talvez uma parte do que eles chamam das irregularidades, das inconsistências com relação ao cadastro. E isso pode impactar para ele não receber o repasse. Então, essa adequação, né, da equipe também, enquanto a sua estrutura, né, tendo médico, enfermeiro, isso também é um ponto que vai impactar para ter o não repasse. Acho que com certeza a Beatriz está mais por dentro aí, pode complementar. O que a Jéssica falou é fato. O Ministério da Saúde monitora, sim, se as equipes estão completas ou não estão completas, galera. Ele não desabilita. Quando a gente cadastra no Kines, eu trabalho com o Kines também, né? É uma das minhas responsabilidades lá dentro do núcleo. Quando a gente cadastra a equipe, ela vai ser habilitada com 1, 2, 3, 4 profissionais, 5 profissionais. Ele não bloqueia mais o cadastro da equipe, né? Você vai conseguir ter a equipe mesmo que incompleta. No entanto, o Ministério da Saúde tem um processo de monitoramento das equipes habilitadas. Então, se eles observam que não tem atendimento médico, ou que não tem atendimento de enfermeiro, ou, por exemplo, a gente tem algumas equipes que perderam odontólogo, que são agora as equipes de saúde bucal, né? Qualquer equipe que você for cadastrar, se você colocar um profissional de 40 horas, ele vai... Um profissional qualquer, carga horária X, ele vai dar como consistida. O problema maior é que o Ministério da Saúde continua monitorando se as equipes estão realmente completas, né? E quando elas não estão completas, elas avisam o nível, né, o gestor estadual, municipal, de que aquelas equipes estão incompletas e que o recurso, de fato, vai ser reduzido, né? Ele não suspende por completo, até porque as equipes continuam trabalhando, independente de estarem completas ou não, né? Ninguém deixa de trabalhar, né? Nenhuma equipe deixa de atender ou de acompanhar os seus usuários, porque está com uma falta de profissional.
né? Mas que é importante que que o gestor, né, local, ele tenha essa consciência de que ele pode perder recurso, né, ou ter o recurso reduzido, se ele não manter as equipes completas, né, no período aí de 90 dias. Obrigado pelas respostas. Acho que eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque tem algumas questões no chat que estão bombando e acho que vai ser legal a gente tratar desse tópico, que é a questão dos denominadores. E ela se divide em duas perguntas, eu vou fazer a primeira agora. A primeira começou com um comentário da Edneia um pouco atrás, e a Renata reforçou agora, que é a questão das desigualdades entre os cadastros que atendem diferentes áreas, principalmente rurais e urbanas, que na percepção dos gestores afeta o parâmetro municipal. Então, você tem o Ministério dividiu lá entre região urbana, rural, intermediário, rural, estipulou um número de cadastros, mas os gestores sentem que esse denominador proposto pelo Ministério da Saúde não condiz com a realidade do município, e isso prejudica o trabalho, prejudica o andamento. Então, eles questionam por que o Ministério faz essa divisão, utiliza esse denominador para o parâmetro municipal, e o que, de repente, eles podem fazer, se é algo que eles podem fazer a nível municipal, considerando essa realidade, considerando essas possíveis discrepâncias. Vou falar pelo DF. O DF inteiro, são 3.200.000 pessoas, foi considerado como território urbano. Metade do Distrito Federal é rural. Nós temos várias equipes rurais. Uma das nossas equipes lá da região fica a 82 quilômetros de onde fica a base da diretoria, que seria a principal cidade de referência para eles. Então, assim, e eles não consideraram a gente como unidade rural, né? O Distrito Federal vem fazendo uma discussão com o Ministério da Saúde de que, e eu acho que não é só o Distrito Federal, acredito que a maioria dos municípios tem feito esse debate com o Ministério de que qual é o critério para ser rural, porque o IBGE ele só vai conseguir definir critério urbano e rural quando ele for fazer o censo. E a gente sabe que o nosso censo está muito desatualizado, né? A gente já está atrasado em 1 ano, a questão da coleta dos dados, agora, talvez no segundo semestre, deva começar a coleta dos dados, né, para o censo de 2021, mas não é claro ainda essa definição do que é rural, do que é urbano, né? Se a gente for pegar conceitos gerais de geografia, né, que eu acho que é nesse ponto que a gente precisa trabalhar, né, para dizer o que é urbano, separar o que é urbano e o que é rural, esse peri-rural, peri-urbano que eles chamaram, que para mim não faz sentido algum, ou é rural ou é urbano, gente. A gente não tem as duas coisas, né? Ou você vai ter concentração ou você não vai ter concentração. Então, assim, temos várias discussões sobre isso acontecendo em vários setores, e epidemiologicamente falando, são populações diferenciadas. Se a gente for considerar o perfil das pessoas que vivem em área urbana, do perfil das pessoas que vivem em área rural, eles são completamente diferentes. Podem se convergir em algumas coisas, mas ainda é muito difícil. Eu não consigo ver muita saída em curto prazo para essa questão do denominador. Infelizmente, ele está muito consolidado, né? Não acompanhei a discussão da tripartite quando os indicadores foram apresentados, então não tem muito como dizer qual foi a fala dos municípios em relação a isso. Acredito que muitos municípios devem ter discutido. Eu sei que o Distrito Federal falou sobre isso quando os indicadores foram validados, mas concordo plenamente com todos. Eu estou vendo aqui o chat, né, rapidinho, eu faço leitura dinâmica, então vou vendo rapidinho, vi esse ponto, e realmente prejudica demais os municípios, né, porque o critério vulnerabilidade, por ser território rural, ele acaba perdendo proporcional, né, pontuação nesse quesito. Difícil de
de conseguir resolver num curto prazo. Mas eu acredito que a minha esperança é o censo, é o novo censo, que vai mostrar para a gente o quanto temos de população urbana, o quanto temos de população rural. Muito obrigado pela resposta, Beatriz. Acho que isso acho que um ponto também desse webinário é mostrar que algumas dores são comuns, assim. Então, independente de onde você está no país, às vezes o problema que você está no seu município é um problema que muitos outros também estão, embora talvez a gente não consiga solucionar no curto prazo, a gente pode pelo menos compartilhar essa dor e na linha do que o DEF está fazendo, tem o censo, ver quais são as perspectivas de talvez mais médio e longo prazo para a mudança desse indicador, né? E agora uma outra questão de denominador que também impacta muito os municípios, que é a questão dos denominadores dos próprios indicadores. Então, a maioria dos indicadores, né, eles têm como denominador o número de gestantes, número de crianças, número de hipertensos cadastrados no PEC, ou o número que é estimado pelo Ministério com base na Pesquisa Nacional de Saúde, com base no SINAM, enfim, com base em outras bases do Ministério da Saúde, que estima um número de gestantes, crianças, hipertensos para aquele município. E a Emanuela trouxe que, no município dela, por exemplo, uma unidade com menos de 1.000 pessoas cadastradas tem um denominador de hipertensos estimados de 430, que é muito elevado. E outras pessoas do chat também trouxeram essa questão de denominadores dos indicadores superestimados. Eu queria que vocês comentassem um pouco do assunto, a percepção de vocês. Pode ser um problema comum ou como é que vocês veem um pouco essa questão? Olha, eu acho que, na verdade, isso demonstra a descoordenação do Ministério nos seus diversos níveis, né? Talvez precisasse de um olhar mais próximo dos territórios, porque isso, na verdade, reverbera na ponta. Então, eles fazem um pensamento de algo, de um número, que não é factível para uma unidade e para um gestor que está lá no dia a dia. Então, na verdade, eu acho que o Ministério precisaria, de fato, ter o seu, como a gente fala, escuta qualificada. O Ministério precisava ter uma escuta qualificada para os municípios e para os estados, para os processos que eles precisam. Esses indicadores só serão atingidos se eles forem adequados a essas realidades. Então, eu acho que tem um ponto aí, né? Talvez esse indicador, quando ele foi pensado, ele não foi pensado para um olhar voltado para a competência, para o que o município pode fazer. Até no momento, quando vocês estavam trazendo antes a questão do cálculo, de como que você vai fazer esse denominador, como que você vai considerar somente o censo para o município levar em consideração isso, só daí a gente já tem uma defasagem gigante das informações. Então, eu acho que, na verdade, pensar no Ministério da Saúde como um grande coordenador do cuidado e nos seus diversos níveis, eu acho que ele precisaria mesmo ter trazido numa Conferência Nacional de Saúde, ouvir a Conferência Municipal de Saúde, olha, os indicadores são esses, a pactuação vai ser essa, estamos trazendo aqui, vamos ouvir vocês. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco isso. Talvez muitos desses problemas teriam sido minimizados, né? Ou, quem sabe, talvez também evitados, se tivesse tido essa escuta para quem faz o SUS acontecer. Muito obrigado, Jéssica. Acho que esse ponto de escuta do Ministério, acho que é, sem dúvida, um ponto de aprimoramento. E conforme também o programa está sendo executado, né, essa pressão por mudanças vai se tornar cada vez maior. Especialmente porque vários dos indicadores podem não ser factíveis dependendo da realidade local. Isso está acontecendo para muitos municípios e muitos locais, né? Então, esse ano ainda tem o tempo de adaptação, postergado pela pandemia, né, que pode ser uma grande oportunidade para diálogo com o Ministério, conversa, para fazer esse processo de escuta qualificada e construir um programa melhor que faça mais sentido ainda para o fortalecimento da atenção primária e do atendimento à população. Eu tenho duas perguntas específicas de indicadores, que eu vou fazer em sequência, e aí se cada uma puder responder uma, e aí depois a gente faz uma pergunta para fechar. Bom, as duas perguntas de indicadores são: a primeira é sobre o indicador do citopatológico, que uma pessoa, a Luísa, nos perguntou
quanto tempo as equipes têm para envio do resultado citopatológico a partir da sua coleta para contabilizar no respectivo indicador? Então, essa é a pergunta de citopatológico. E a pergunta, agora não vou lembrar o número do indicador, mas é sobre o indicador de saúde bucal das gestantes, que a Bianca compartilhou que ela está muito preocupada, porque sabemos das dificuldades do atendimento odontológico dentro da pandemia da Covid e, por vezes, ele foi suspenso por orientação do Conselho, né? Então, o município dela teve produção mínima ou quase zerada em diversos momentos. E, nesse caso, o atendimento de orientação, mesmo sem a avaliação dentária, ele pode ser considerado para um indicador ou precisa ter a avaliação dentária própria para ser contabilizado? Então, Vou falar de odontologia, pode ser? Ou Jéssica quer falar esse? Porque eu posso falar de todos, gente. Eu trabalho com todos eles. Para mim é muito natural, assim, falar dos indicadores. Olha, eu acho que vai ser melhor para eles que eles te escutem, porque você vivencia o que eles passam, né? Então, talvez você tenha muito mais acrescentado que eu, assim. Então, Vitor, eu vou tomar a liberdade de deixar ela responder, de repente depois eu faço uma complementação. Uma complementação. Por favor. Tá, então vamos começar pelo citopatológico. Pessoal, o citopatológico não precisa ser exatamente o resultado. É pura e simplesmente a coleta, procedimento de coleta. Se o enfermeiro, médico, o técnico, eu não sei quem é o profissional das equipes de vocês. Quando eu trabalhava aqui no interior de São Paulo, os nossos técnicos de enfermagem, nossas técnicas de enfermagem faziam coleta. No Distrito Federal, só enfermeiro e médico que coletam. Cada realidade é uma realidade, mas tem que estar lá no procedimento realizado, naquela consulta, no prontuário eletrônico, o procedimento de coleta de material citopatológico. Eu não lembro o número do procedimento não, porque ele é muito grande, mas se vocês colocarem citopatológico, já vai aparecer, é o primeiro que vai aparecer lá. Vocês só clicarem nele como procedimento e concluir o atendimento. Qualquer profissional que fizer a coleta, se colocar a coleta, ele já vai contabilizar. A mulher trouxe o resultado de um exame que ela colheu na rede privada. Aí você vai lançar lá no resultado de exame, né, no processo avaliativo, no campo objetivo lá, quando vai fazer a avaliação, né, da usuária, e você vai lançar lá o resultado. E aí ele vai te pedir a data do pedido do exame, a data da coleta e a data do resultado. E aí você contabiliza lá. O Ministério da Saúde, quando ele vai fazer a avaliação desse indicador, ele contabiliza os dois campos, o campo de resultado e o campo de coleta. Aí você não precisa lançar a coleta de novo, tá certo? Para a mesma mulher. Eu não sei como é que eles fazem isso, porque isso é uma sincronização lá de base de dados, né? Tem várias estratégias para que isso seja feito. A gente não consegue fazer isso manualmente. Normalmente a gente tira relatório de um, depois relatório do outro, somos dois e vê o que dá lá na frente, né? Mas eu posso estar tendo duplicidade também, porque eu não consigo tirar por usuária, né? Então, isso pode acontecer. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o citopatológico, a gente pode tirar depois. Lembrando, né, que só vai contabilizar das mulheres de 25 a 64 anos. As mulheres fora dessa faixa etária, abaixo de 25 e acima de 64, elas não contabilizam, tá? Gestante com atendimento odontológico. Uma vez, o primeiro relatório que eu recebi das nossas gestantes, e isso para mim foi bizarro, eu não entendi, mas depois eu achei a explicação. Qualquer local que a gestante passar, que ela tenha um atendimento no ESUS e que o profissional cirurgião dentista, odontólogo, seja o profissional de nível superior da odonto, que vá avaliar aquela gestante, se ela colocar que a mulher está gestante, já contabiliza. Ele não precisa realizar procedimentos, ele pode só fazer uma avaliação bucal e orientação, esse atendimento já vai contabilizar como um atendimento de saúde bucal para gestante. Então, assim, é muito mais simples do que a gente pode pensar. No prontuário eletrônico do ESUS, aparece lá a figurinha da mulher gestante, cor-de-rosinha, né? Eu chamo carinhosamente de barrigudinha. Aparece a barrigudinha e
se o cirurgião dentista clicar lá, ele vai fazer o atendimento odontológico dele relacionado à gestante. E isso já vai aparecer no final do atendimento como um dos procedimentos consulta em gestante. E aí vai contabilizar, independente de a equipe a equipe de saúde da família ou a equipe de atenção básica que atende aquela gestante esteja vinculada à equipe de saúde bucal. Então, se ela for no CEL, eu estou vendo que alguém colocou atendimento no CEL, se o CEL utilizar ESUS ou um prontuário alternativo que faça vinculação com a atenção primária, sim, vai contabilizar também. Mas tem que ser migrado para o CISAB, né? É importante ressaltar isso porque o CEL, ele faz muito atendimento especializado, e aí é um outro componente dentro dos componentes de financiamento da atenção à saúde, né? A gente tem vários níveis de financiamento. O CEL está num nível especializado, que é diferente do nível da atenção básica. Então, se o CEL registrar isso enquanto atendimento especializado, não contabiliza. Então, por exemplo, a gestante teve um problema, foi fazer um tratamento de canal no CEL, mas ela, porque foi uma emergência, o CEL registrou como tratamento de canal, né? A abertura do dente, tralá, todos os procedimentos que eles lançam, mas se ele colocar que fez só o tratamento de canal e não colocar que foi uma avaliação prévia de atenção básica, não contabiliza, tá? Muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta para fechar. Eu queria saber um pouco, a partir da dúvida da Luísa, qual a sugestão de melhor organização de acesso à agenda das unidades para atender tanto Previne Brasil, as demandas da atenção primária, né, quanto o Covid, especialmente nesse momento que a gente está com a pandemia tão séria. A gente vai extrapolar um pouquinho do tempo, eu vou pedir 5 minutos, se vocês puderem ficar, para a gente fazer essa última pergunta. E eu vou pedir, Bia, já peguei intimidade, desculpa, Beatriz, para você começar respondendo essa pergunta, depois a gente passa para a Jéssica. E Beatriz, a Gleiciane pediu para só você repetir especificamente aquela parte de quando a mulher faz o citopatológico no sistema privado, que acho que é uma informação super relevante, que acho que vale retomar, e depois divisão de acesso, Previne, acesso, agenda, Previne Covid, para a gente fechar. Legal, pode chamar de Bia. Até os pacientes que eu tinha nas UBS, que eu já passei nessa vida, era Bia a vida toda. Não tem problema. Eu brinco que nem a minha família me chama de Beatriz, é até engraçado. E é Maria Beatriz ainda. Mas, enfim, né, vamos sumarizar aqui. Com relação ao citopatológico. Mulher que colhe citopatológico na rede privada. Tinha plano de saúde, de repente perdeu o plano, precisa mostrar, né, o exame para saber se teve alguma alteração, qualquer coisa nesse sentido. No ESUS, lá na parte de avaliação, eu tenho onde inserir resultados de exames. Então, vai clicar lá para inserir, né? Vai procurar o exame que está inserindo, e lá ele vai pedir a data da solicitação, então, o dia que a mulher foi, né, no consultório para fazer a coleta, o dia que fez a coleta, normalmente está descrito no exame, no resultado do exame, e a data do resultado. E aí vai preencher todo aquele campo. Quem trabalha com isso sabe que dá trabalho, se a internet não for boa, trava, cai o sistema, tem uma série de senões, mas pode ser registrado lá, tá certo? E não precisa lançar como procedimento coleta, tá, pessoal? Porque se você lança o procedimento coleta, é como se você tivesse coletado novamente aquele exame, e não foi isso que foi realizado. Na verdade, você tem o resultado de um exame. Sistemas alternativos normalmente também têm campos para lançamento de resultado de exame, né? E aí é sempre importante colocar, na maioria deles tem o dia que foi solicitado ou realizado e o dia que foi laudado, né? Que tem o resultado do exame. Aí pode seguir a mesma alimentação. Com relação à agenda, eu acho que isso vai depender muito da integração das equipes, quanta equipe tem na unidade básica de saúde, né? Eu sei que a maioria dos municípios tem de 1 a 2 equipes numa unidade, né? Não chega mais que 3,
principalmente municípios menores. A gente no DF tem unidades com 15 equipes, então pensa aí que é bastante gente. Mas uma das coisas que eu sempre coloco é o seguinte: se você te souber, como a Jéssica falou no início, né, quanto você tem de gestante, quanto você tem de criança, quanto você tem de paciente crônico, se os seus acompanhamentos de rotina estão ok e você vê que a sua demanda espontânea está aumentando, a proporção entre o que eu vou atender de demanda espontânea e o que eu vou atender de programado, ela pode ser díspare, né? O que a gente tem acompanhado, e vou dar o exemplo do Distrito Federal, que é onde eu estou, né, acompanhando mais de perto, é que a nossa coordenação central de atenção primária estabeleceu, a nossa política de atenção primária do Distrito Federal estabelece que eu tenho que ter 50-50, 50% de demanda espontânea e 50% de programado. No entanto, para o período da pandemia, isso se inverteu um pouco, a gente deixou de 30% a 40% para programado e 60%, 70% para demanda espontânea. Por quê? Para desafogar um pouco a questão das portas hospitalares, porque muitos casos de síndrome gripal leves estavam indo para o hospital e demorando para ser atendido quando eles podiam ser atendidos na atenção primária com uma maior rapidez e evitar o agravamento dessas pessoas. Então, esse é um dos pontos que precisa ser avaliado, né? Avaliar quanto de porta se tem no município, se tem retaguarda de UPA, se não tem, ou alguma outra unidade de pronto atendimento, se tem unidade de pronto-socorro, se não tem, vai depender muito do município. Mas eu acho que se você conhecer a sua população e o acompanhamento for um acompanhamento um pouco mais regrado, você consegue aumentar um pouco da demanda espontânea no momento de maior demanda, e depois ir retomando aos poucos os atendimentos programados na proporção que as equipes estejam acostumadas a fazer. E é isso. Obrigado, posso fazer um pontinho, Gito? Não diretamente sobre as perguntas, as colocações que a Beatriz trouxe, eu acho que ela tem muito mais para falar nesse sentido do dia a dia das unidades, mas tem uma coisa que eu acho importante deixar de uma reflexão, que na verdade, o que às vezes acaba acontecendo no dia a dia, muitos aqui são profissionais que estão na lida, nas unidades, você vai percebendo essas dificuldades, essas questões, você vai guardando para você, Então, às vezes, é importante que você registre todos esses processos, o seu problema com denominador, o seu problema porque você não consegue colocar, atender, enfim, todos esses processos que você informe para o gestor da sua unidade. Ele pode juntar essas questões para, de repente, levar para a secretaria e, de alguma maneira, em algum espaço que isso tenha, que ele possa abrir esse tipo de diálogo para entender os problemas desse território, que aí vai entender que não é uma demanda só da sua unidade, que vão ter diversas unidades nesse território que estão passando pela mesma coisa que você, então, né, você acaba gerando para a gente falar assim, opa, peraí, eu preciso ouvir um pouco do que esse pessoal está falando, porque tem alguma coisa que não está acontecendo. Então, eu acho que é tão grande a demanda que geralmente os profissionais têm no seu dia a dia para dar conta de tantas coisas, que esse processo, às vezes, de registrar as coisas que estão acontecendo é mais um registro, né? Mas é um registro importante, então eu acho que é uma coisa que talvez vale a pena que se faça. Você tem um tempinho lá, ó, gerente, olha, estou mandando aqui para você uma coisa que está acontecendo que eu acho importante deixar registrado para você. E eu acho que depois a gente, em outros lugares, talvez isso possa gerar, né, no médio, longo, pode ter resultado. Excelente, Jéssica, muito obrigado. A gente buscou endereçar quase todas as perguntas que surgiram, tanto no Forms quanto aqui no chat, mas a gente sabe que não conseguiu endereçar todos os pontos, por isso a Juliana colocou aqui a lista de presença e o link para o grupo de dúvidas, então quem estiver interessado, preencha o formulário e nos procure. E agora eu passo a palavra para a Isabel, para ela fazer o fechamento dessa sessão. Obrigada, Vitor. Quero agradecer de novo a Bia e a Jéssica pelas explicações, pelas apresentações, por responder as dúvidas que surgiram. Esse foi nosso primeiro evento, então, primeira vez que né, a gente está testando aqui esse modelo com todos vocês. A gente quer muito saber se vocês acharem que funciona ou não funciona, por favor, falem com a gente. E a nossa ideia é repetir, fazer mais vezes. A nossa missão é apoiar políticas públicas de saúde, usar mais dados e informação, então a gente tem muito interesse nesse tema e entender
quais que são os desafios para a gente ir se posicionando e cada vez mais conseguir ajudar os governos. Então, com isso, acho que a gente pode encerrar e agradecer a presença de todo mundo. Felipe, boa noite, todas e todos. Acho que é isso. Obrigado a todos e todas. Eu dou por encerrada essa sessão e vou encerrar aqui o link. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso.